Foi daqui que eu ganhei o mundo. Fui pra fora, enfrentei frio, caí, levantei. Nunca deixei de ser cria do ninho, vivido, mas cascudo, pronto pra essa responsa. Não volto por nostalgia, não. Conquistar títulos e honrar essa camisa. Sou Lucas Paquetá, sou cria, sou um Flamengo. Muito maneira essa montagem aí do Reno.Ferreira. Sigam eles aí nas redes. E no vídeo de hoje, lógico, a gente vai falar sobre Flamengo versus Fluminense com novidade no ataque em relação à base rubro-negra, uma reformulação profunda. E sobre o mercado da bola, duas atualizações sobre o Emerson Royal e também sobre o Lucas Paquetá. Já adianto para vocês que a notícia é boa sobre o Lucas Paquetá. Será que a Betano sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Porque a Betano já está colocando o Lucas Paquetá como jogador rubro-negro. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV e somente se vocês puderem, deixe seu like e se inscrevam aqui na Flageral. E é hoje, rapaziada, que a gente enfrenta o nosso adversário mais complicado nos clássicos cariocas, né? Flamengo versus Fluminense sempre são partidas difíceis para o rubro-negro. E hoje a gente colocará não o time sub-20, e sim o time profissional em campo com uma novidade no ataque. O jogo começa às 6 horas com transmissão da Rede Globo e com transmissão também do Premier, do Sport TV, né? Onde vocês acharem melhor assistirem a partida, vocês fiquem à vontade. Para esse jogo do Flamengo contra o Fluminense, o Flamengo, conforme eu já falei, deve ter uma novidade no ataque, que é a entrada do nosso Pedro, artilheiro dos artilheiros e carrasco do tricolor carioca. O Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação. Uma dúvida no gol, né? O Felipe Luiz está escolhendo entre o Andréu e também o Rossi. Na lateral direita, o Emerson Royal continua como titular. Na lateral esquerda, o Daniel Salles continua como titular, improvisado na esquerda. Na zaga, o Vitão ao lado do Léo Pereira. Na parte de volante, Everton Araújo junto com Eric Pulgar, comandando ali as ações, né, no meio-campo, o Carrascal, e no ataque, o Plata, o Cebolinha e o Pedro. Esse é o provável time do Flamengo para entrar em campo contra o Fluminense. É um time forte, acredito eu que seja uma partida franca, não seja uma partida somente de ataque contra a defesa. De vez em quando a gente vê partidas do Flamengo onde o time adversário fica praticamente ele todo no seu campo de defesa. E o Flamengo tem aquela dificuldade, né, para poder entrar dentro da área, poder fazer as finalizações, às vezes que o time está com um caminhão na frente da sua área. Acredito que não seja a situação para o jogo de hoje. Até porque o Flamengo está indo, mais uma vez, com um time considerado ali um time reserva, um time com poucos titulares, né? O Fluminense enxergando isso e querendo eliminar o Flamengo, né, dificultar a situação do Flamengo nesse Campeonato Carioca, que já é uma situação complicada. Se a gente der uma olhadinha aqui na tabela do Campeonato Carioca, a gente vai ter a certeza de que realmente o Flamengo precisa de um resultado positivo. Até porque o Flamengo está aqui com uma partida a mais, com 4 jogos e apenas 4 pontos conquistados, né? O Nova Iguaçu tem 3 partidas jogadas e 4 pontos conquistados. Então o Flamengo tem que fazer de tudo para sair com os 3 pontos, assim como fez contra o Vasco, que o Flamengo massacrou, amassou o Vasco e acabou saindo com um resultado positivo. Que a gente consiga êxito também contra o Fluminense, que se encontra na segunda colocação do Grupo A. E nessa primeira fase aqui, nessa fase de grupos, né, o Grupo B enfrenta adversários do Grupo A em 6 partidas. Então o Flamengo já jogou 4, precisamos do resultado positivo. Caso o Flamengo vença a partida, o Flamengo sobe ali para 7 pontos, ficaria na segunda colocação do seu grupo, dando uma tranquilidade para o último jogo contra o Sampaio Corrêa. É isso sobre o Flamengo versus Fluminense. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, coloca aqui embaixo do vídeo. Para mim o jogo será 2-1 para o mais querido do Brasil. E falando sobre a nossa base, uma reformulação geral nas categorias, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria do Globo. Flamengo diminui o número de atletas da base e admite abrir mão de títulos para focar em criar novos talentos. Galera, Flamengo tinha em torno de 400 jogadores, né, comissão técnica, jogadores na base. Esse número foi enxugado para 250, então foram 150 mandados embora, tá saindo do rubro-negro. Só que na contramão dessas saídas, o Flamengo ele fez algumas contratações, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos investimentos que o Flamengo fez, né? O Flamengo focando aí em trazer jogadores até 2 milhões de reais aqui, jogadores do Brasil, porque um tempo atrás o Flamengo fazia um caminho ali que buscava jogadores
em outros países. O Schola é um caso desses aí, que o Flamengo foi buscar lá na África, o jogador. Entre os reforços que chegaram para o Flamengo para essa temporada de 2026, né, tanto nesse ano quanto no ano passado, no finalzinho do ano passado, estão os seguintes jogadores: o volante Raimundo, de 16 anos, e o atacante Heitor, que estavam no Vila Nova. Em relação à lateral esquerda, que é uma carência realmente das bases rubro-negras, o lateral Samuel, de 17 anos, ele chegou da Ferroviária. Em relação à parte da zaga, Paulo César, do América Mineiro, e o goleiro Pedro Henrique, do Palmeiras. O atacante Isaac, de 16 anos, do Fortaleza, e o goleiro Nicolas, de 15 anos, do Avaí. O volante Caio Júnior, de 19 anos, do Juventude, e esses atletas foram noticiados e confirmados pelo GE, eles foram noticiados em primeira mão pelo portal Flabase. O BAP ele foi bem claro naquela palestra que ele deu na Gávea de que a base rubro-negra sim estava em reformulação, que esse ano de 2026 seria um ano para ajeitar a base rubro-negra e que ano que vem sim, 2027, a gente lutaria por todos os títulos. Só que de verdade, galera, eu acredito que a gente conquiste títulos nesse ano mesmo com a base, sem ter tantos investimentos e com menos jogadores do que tinha. Porque a base já deu a volta por cima em diversas vezes. A gente viu isso aí nos 2 títulos mundiais do Flamengo, tá? Nos 2 títulos da base rubro-negra em relação à Libertadores da América. Então eu confio nessa base, né? Eu sei que não são todos jogadores descartáveis, como alguns torcedores acham, principalmente depois das atuações aqui no Campeonato Carioca, mas a base, ela diminuiu muito em relação à qualidade de jogadores, né? A gente perdeu, em relação ao ano passado, o Lohan, o Matheus Gonçalves, o Schola, entre outros jogadores também. Então, é uma base mais enfraquecida, mas eu confio no trabalho do Bruno Pivetti, jogando de sub-20 para sub-20, é lógico que a gente não vai fazer atuações parecidas do que a gente fez aqui no Campeonato Carioca, jogando um time da base contra um time profissional. É isso sobre a reformulação da base, que a gente consiga ajustar, alinhar a base nesse ano de 2026. Eu acredito ainda na conquista de títulos e para 2027 a promessa de uma base, a mais forte base para o futebol brasileiro. Tomara que isso aconteça e que a gente consiga não só conquistar títulos na base, como também revelar vários jovens talentos para o time profissional. E rapaziada, falando sobre mercado da bola, Lucas Paquetá e também o Emerson Royal. Vamos começar falando sobre o Emerson Royal. Segundo o jornalista Ekrem Knorr, que é um especialista no mercado da bola, ele mora lá na Europa, ele só fala de negociações do mundo do futebol. Ele disse que o Flamengo recebeu 2 propostas pelo Emerson Royal, mas foram propostas recusadas pelo rubro-negro, porque o rubro-negro entende que é uma peça importante no elenco do Flamengo, e o atleta também não está com nenhuma vontade de sair do rubro-negro, está feliz no Rio de Janeiro, está lutando bastante para dar a volta por cima e mostrar o seu melhor futebol dentro de campo. Os 2 clubes que fizeram propostas pelo Emerson Royal foram os seguintes clubes: Fiorentina e Valência, né? São 2 times que não são clubes pequenos da Europa, né? A postura do atleta de permanecer no Flamengo, não querer negociar, não querer sair, mostra muito o objetivo dele, né? Treinou bastante nas férias, até por causa disso foi um dos atletas selecionados para começar a partida contra o Vasco. A torcida cobra bastante o jogador e o jogador também se cobra bastante para mostrar o melhor desempenho, né? Em relação ao Lucas Paquetá, a situação é a seguinte: mesmo diante de algumas notícias falando que era ruim a negativa do West Ham sobre a primeira proposta do Flamengo, a verdade é a seguinte, né? O Flamengo fez essa primeira proposta sabendo que seria recusada, mas para entender melhor até onde a corda pode esticar em relação ao West Ham, que pedia 45 milhões de euros, tá? A princípio, segundo o Globo Esporte, semana que vem se resolve essa situação de negociação com o Lucas Paquetá, né? O West Ham dará uma nova resposta a uma nova proposta do Flamengo. Só que tem uma situação meio inusitada, né? Para quem não sabe, a Betano já colocou o atleta como um atleta ali selecionável para as partidas do Flamengo, né? Tem muita gente falando que a Betano já sabe de informações que a grande mídia, os torcedores não sabem, né? Então, tomara que a Betano saiba de alguma coisa, porque já está colocando o Lucas Paquetá como um jogador do Flamengo. E em relação à boa notícia, né, mesmo diante de algumas pessoas falando que era uma notícia ruim, essa negativa do West Ham, segundo a ESPN, o West Ham já aceita receber 40 milhões de euros pelo atleta. Só que o West Ham quer
moldes diferentes em relação à proposta do Flamengo, que colocou 35 milhões mais 5 milhões em relação a bônus. E em relação a esses bônus, segundo o jornalista Pedro Ivo, os bônus são fáceis de serem batidos, né? São bônus para colocar as parcelas um pouco mais para frente, né? São bônus que, para serem batidos, o jogador tem que ser titular e tem que ter uma minutagem grande no Flamengo. E não falam ali sobre conquista de títulos, né? Que geralmente complicam um pouco esses bônus, essas metas a serem batidas. Porque o jogador jogar, com certeza ele será titular do Flamengo na maioria dos jogos. Agora, conquistar títulos, mesmo o Flamengo sendo favorito em todas as competições que entra, já é uma parte ali mais difícil. Então é isso sobre o Lucas Paquetá, né? Betano já colocando, será que a Betano sabe informações que os outros não sabem? E em relação ao Emerson Royal, legal da gente ver a entrega do atleta e tomara que ele dê certo o mais rápido possível.